processo já de elaboração. A sociedade brasileira já deu contribuição para uma nova lei de comunicação no Brasil. Já deu a contribuição. Na sequência disso, o governo Lula, no final do mandato, com o ministro Franklin Martins, realizou um seminário internacional, que foi muito rico, porque mostrou que regulação da mídia existe no mundo inteiro. Esse papo dos barões da mídia brasileira de dizer que regulação é censura, o ministro Franklin Martins, ex-ministro, foi muito esperto. O que ele fez? Ele trouxe representantes para esse seminário internacional dos Estados Unidos. A mídia papa pelos Estados Unidos. É a pátria da democracia. Pátria da democracia com tortura. Mas a mídia papa pelos Estados Unidos. Aí o que ele fez? Trouxe Estados Unidos, trouxe países da Europa, dirigidos inclusive por forças de direita. E o que esses caras falaram em novembro de 2010? Falaram assim, bicho, no mundo todo existe regulação. Vocês não têm regulação aqui no Brasil? Não tem nenhum tipo de norma legal sobre comunicação, que é um tema estratégico? Então, é elaboração. Isso resultou numa equipe comandada pelo ministro Franklin Martins, que elaborou um projeto e deixou na mão do novo governo. Deixou na mão do ministro Paulo Bernardo, que assumiu. Para destacar, importantíssimo ter assumido Paulo Bernardo, porque até recentemente os ministros dessa área eram todos indicados pela radiodifusão. Eram todos indicados pelos barões da mídia. Isso? Dessa vez, pelo menos, se pegou um caboclo que nasceu no movimento social, inclusive, dirigente do movimento sindical bancário, que é o Paulo Bernardo do Paraná. Os seus problemas, como todos nós temos os nossos problemas. Enquanto ministro do Planejamento, era o homem do freio de mão puxado, mas faz parte. Mas chegou ao Ministério da Comunicação. E, de repente, parecia que o governo Dilma já estava com um projeto elaborado pela sociedade, fruto da Confecom, fruto do seminário internacional, que o governo podia vir realmente para esse debate sobre o marco regulatório, mas parecia que o governo tinha sentado em cima do projeto. Não falava mais do projeto. Cada hora que perguntava para o Paulo Bernardo sobre o projeto, ele fugia. Talvez isso se explique porque esses primeiros 5 meses de governo Dilma, houve uma mudança de comportamento da mídia. A mídia, ela é forte, é manipuladora, mas não é boba, não. Ela deu uma mudança de comportamento. A mídia que dizia que Dilma era um poste, a mídia que dizia que a Dilma era uma teleguiada do Lula, a mídia que falava, inclusive utilizava tons machistas para desqualificar a presidente, a candidata, essa mesma mídia que dizia que a Dilma era um poste, quando a Dilma foi eleita presidente, essa mídia começou a jogar inteligente. Ela começou a jogar uma cunha entre a Dilma e o Lula. Então ela passou a chamar a Dilma de estadista, uma mulher compenetrada no trabalho. Olha, eles tinham que chamar de poste. Eliana Capenete, aquela Miriam Leitão, o Portão, sei lá, Miriam Leitão, o Portão, Arnaldo Jabor, toda essa turma tinha que chamar de poste. Merdal Pereira. Toda essa turma tinha que chamar de poste, a Dilma. Um tom machista, inclusive, discriminatório contra as mulheres. Pois bem, depois de eleita, a mídia muda de atitude. Ela começa a dizer, a Dilma é ótima, é uma grande executiva, com muita capacidade operacional, e ela não tem os defeitos do Lula. Aí começam os defeitos do Lula. Qual é o defeito do Lula? Não, o Lula era um populista. O Lula era um bravateiro, era um palanqueiro. O Lula adorava um comício. A Dilma não, é reservado. E aí se criou uma lua de mel. Aí parecia que o projeto de regulação tinha ido para subsídio. Que aí a Dilma vai no aniversário de 90 anos da Folha, aí a Dilma vai fazer o omelete com a Ana Meba Brega, aí a Dilma começou uma situação, não, a Ana Meba não sou eu que chamo, não, é o Zé Simão que chama, eu estou o Zé Simão. A Ana Meba é o Zé Simão. Começou o que o próprio Lula chamou recentemente no Congresso Metalúrgico, o Lula falou, rapaz, coisa interessante, está vendo um namorico
namorico da mídia para Dilma. A mesma mídia que bateu, de repente, um namorico. E parecia que estava tudo na paz. Na paz, o tal do projeto de marco regulatório. Na paz, nesse namorico, nessa trégua, o tal projeto de marco regulatório parecia que tinha para cumprir. Nós já estávamos vendo o seguinte, dançamos. Só que a vida é cruel. O namorico não durou 5 meses. Acabou a paixão. Né? O nosso amigo falou que ele tinha essa capacidade. Ele detona essas coisas. Ele adora fazer umas coisas que detona. Né? Estourou a crise do Palocci. A mídia está batendo. Na verdade, bate no Palocci para atingir a Dilma. Os editoriais desse final de semana, da Folha, do Estadão, do Globo, são impressionantes. Cacete não é no Palocci. Cacete, por exemplo, na Folha, o título é Vazio de Poder. Eles já estão decretando vazio de poder. A visita do Lula a Brasília essa semana é encarado o seguinte: demonstra que Dilma realmente não tem capacidade para governar. É assim que estão os editores. E começa a colocar, inclusive, elementos de saúde da Dilma. Companheiros e companheiras, a capa da revista Época dessa semana, se nesse país tivesse alguma regulação de mídia, merecia uma queixa. Porque isso mostra a Dilma como se estivesse morta. Os olhos fechados, parece morta, parece um defunto. E a matéria é um horror. A matéria, inclusive, é desrespeitando até a ética médica. Então acabou o namorico. O namorico, que o Lula falou, durou menos de 5 meses. Aí eu começo a acreditar que o projeto de regulação da mídia pode ser para valer. A vida é cruel. E esse projeto vai vir, então, a debate na sociedade. Pode vir a debate na sociedade. Ainda existe pressão nossa. E quando isso vier à tona, podem apostar. Né? Nós vamos ter que ter um movimento pela democratização da comunicação. E aí se inclui a blogosfera. A blogosfera não é a parte disso. Ela faz parte desse movimento mais geral. Nós vamos ter que ter um movimento muito forte para argumentar na sociedade, para polemizar na sociedade, para mobilizar na sociedade. Porque a bateria de ataques a qualquer projeto de regulação vai ser um negócio violentíssimo. Que o diga Cristina Kirchner na Argentina que ela apanhou. Que o diga Hugo Chávez na Venezuela que ele apanhou. Inclusive preparando-se um golpe midiático contra ele. Então o jogo vai ser muito pesado. Nesse sentido, eu acho que nós temos que avançar nesse debate. O encontro agora de junho vai ser um momento importante nisso. Para ver como que a gente se municia mais de informações para enfrentar esse debate. Eu acho que nós temos dado passos importantes. Nós não ficamos parados. Em 2010 você teve o interregno eleitoral. Mas em 2009 nós já tínhamos avançado com o processo da Conferência Nacional de Comunicação. Em 2011 nós retomamos esse movimento. Acho que tem alguns fatos importantes de 2011. Um fato importante foi a constituição da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação. Cabeçada pela deputada Luísa Erundina, né, composto por vários parlamentares, e com a participação da sociedade civil. Essa frente é um momento, porque como o debate sobre regulação de mídia vai se dar no Congresso Nacional, é fundamental que lá você tenha uma trincheira. Isso é um momento importante. Outro momento importante, que também está nesse debate da democratização da comunicação, foi o esforço de uma campanha unitária pela internet com alta velocidade, pela banda larga. A constituição do movimento, a banda larga é um direito seu. Ele tem a ver com democratização da informação, democratização da comunicação. Outro momento importante é o esforço que as entidades que participam dessa luta têm feito para construir fóruns de unidade. Esse seminário no Rio é um ponto importantíssimo, porque juntam todas as entidades que atuam no setor
sob o guarda-chuva de uma entidade mais antiga e representativa, que é o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, a FNDC, para tentar ter uma ação mais conjunta, não ficar fragmentado, atomizado. Então, acho que nós estamos dando passos importantes. Agora, vamos ter que avançar muito mais. Se esse tema pega espaço, nós vamos precisar ter muito mais arroz e feijão. Porque nós vamos estar brigando com um setor que é muito poderoso. Muito poderoso. A oligarquia midiática, o latifúndio midiático é um poder que a gente não tem, às vezes, a dimensão dele. É isso, ele é um poder, como diz o professor do Rio de Janeiro, Denis Moraes, ele é um poder econômico e político. É um poder econômico porque são grandes grupos econômicos, no mundo cerca de 40, no Brasil 7 famílias. Então ele é um grande poder econômico, com muitos interesses. Quando você começa a ver muita mídia falar em inflação alta, pode apostar que está representando o interesse do capital financeiro, que é juros altos. É juros, eles jogam, eles estão fundidos ao grande capital. Um grande poder econômico. E é um grande poder ideológico. É um grande poder, mexe com uma mercadoria, que é a cabeça humana, a subjetividade humana. Com uma grande capacidade de produzir coisas boas, bonitas, bem feitas, mas também com uma grande capacidade de manipular as informações e uma grande capacidade de deformar os comportamentos. Esse é um grande poder, ele vai se mexer nesse debate. Por exemplo, se a gente conseguir, o João pode falar mais sobre isso, mas no debate sobre a regulação da mídia, se a gente conseguisse incluir, se a gente conseguisse regulamentar o que está na Constituição, já seria uma baita vitória. A Constituição fala que é proibido o monopólio e o oligopólio. Será que a gente consegue isso, né? No marco regulatório? Porque hoje são pouquíssimas empresas, são 7 famílias que dominam o grosso da comunicação do Brasil. Produzem, empacotam, distribuem, controlam tudo. Tratam de todas as mídias. Você pega, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro, eu sou, porque no Rio de Janeiro é um órgão só. É o Globo, é a família Marinho. São os filhos do Marinho, como diz o Paulo Henrique Amorim. São os filhos do Marinho. Mas que tem TV, rádio, jornal, internet, tem tudo. Domina tudo. É isso que é a mídia. Então, se a gente conseguir regulamentar isso, quais são os mecanismos de restringir esse monopólio? Porque esse monopólio é contra a liberdade de expressão. É contra a liberdade de expressão. Quando está na mão de poucos, é um atentado à liberdade de expressão. Se nós conseguíssemos regulamentar o que está na Constituição, que diz de estímulo à produção independente regional. Se nós conseguíssemos regulamentar a ideia do conselho de comunicação, com a participação da sociedade, esses são debates que vão estar no marco regulatório, que nós vamos apanhar. Porque vão dizer que tudo isso é censura. Tudo isso é atentado. Eles vão tentar engabelar a sociedade dizendo o seguinte: nós estamos lutando pela verdadeira liberdade de expressão. Eles vão dizer que nós somos contra a liberdade de expressão. Esse vai ser o grande debate. Isso, então, vai exigir muita mobilização da nossa parte. Para encerrar, eu acho que esse movimento da blogosfera, ele tem um papel muito importante a se somar a outros movimentos da sociedade nessa luta pela democratização da comunicação. Esse movimento, como eu já disse, ele é recente. O movimento na internet já bem mais antigo, né? Década de 90, final da década de